Boa tarde a todos os jornalistas, colegas seus aqui presentes e a todas as pessoas também que nos escutam nesse momento. Obrigado por os senhores terem comparecido aqui para que nós possamos prestar informações de uma forma mais específica e pormenorizada sobre o que os senhores já estão especulando pelas redes sociais, pelos sites e pelos demais meios de comunicação social. Na nossa última coletiva, quando eu tratei do oferecimento da denúncia criminal, ali eu já tentei explicar para os senhores que no direito os fatos podem ter três tipos de repercussões: a política, a administrativa, a civil e a criminal. Naquele momento nós estávamos tratando da repercussão criminal dos fatos que foram muito bem apurados pela Polícia Civil, a quem novamente eu faço uma deferência, na pessoa do delegado regional, Dr. César Felipe, e dos demais delegados que participaram das investigações, bem como dos escrivãos e funcionários da Polícia Civil. Então, a partir das apurações que foram feitas pela Polícia Civil, nós constatamos a ocorrência de compras de apoio político por parte de vereadores dessa cidade de Araxá, e essa compra caracteriza, naquela oportunidade expliquei aos senhores, caracteriza o crime de corrupção, os crimes de corrupção passiva e ativa. Quem comprou o apoio político fez a corrupção ativa, quem recebeu a vantagem indevida fez o delito de corrupção passiva. E eu disse que era a repercussão criminal e que nas próximas semanas eu estava já preparando a ação de improbidade administrativa, que é a repercussão civil desses mesmos fatos, porque já existia naquele momento um inquérito civil em andamento nessa segunda Promotoria de Justiça de Araxá, que é a promotoria que tem a Curadoria do Patrimônio Público, e que provavelmente, diante já do oferecimento da denúncia, certamente haveria também um oferecimento de uma petição inicial imputando improbidade administrativa as pessoas que foram investigadas e que se chegou à conclusão de que cometeram ilícitos cíveis e penais, e também, eu mencionei naquele dia, políticos administrativos. A questão criminal foi muito abordada já durante a semana, porque segunda-feira a denúncia foi recebida, e a questão política ainda está pendente de apreciação na Câmara Municipal de Araxá, e a questão civil agora, na última terça-feira, foi iniciado, foi proposta a ação de improbidade administrativa ainda num caráter inicial, a ser analisada essa inicial pelo juiz responsável, e então fecha-se, pelo menos da parte das instituições estatais, Polícia, Ministério Público e Judiciário, o nosso trabalho, que era investigativo, para se iniciar um trabalho processual, então, criminal e também civil. Portanto, existem no momento a ação criminal, já devidamente recebida, totalmente recebida, diga-se de passagem. Eu disse naquela entrevista, e gostaria de repetir, que isso foi exaustivamente estudado por esse órgão de execução que é o responsável por essa apuração desses fatos na comarca. Nós analisamos com muita atenção e muito detalhamento, tanto o inquérito policial quanto o inquérito civil, para oferecer a denúncia criminal e agora a ação de improbidade administrativa. Nós temos convicção nós temos convicção do que foi escrito e do que foi defendido perante as varas dessa comarca, tanto assim que houve o recebimento, acolhimento integral da denúncia, como nós esperávamos que ocorresse. Muito chama a atenção desse promotor, que alguns jornalistas, inclusive aqui presentes, e mesmo vereadores, achassem que a denúncia não fosse integralmente recebida. Ora, não havia razão para não ser integralmente recebida, porque ela é fundamentada numa farta investigação, em fartas provas. Então, ela foi integralmente recebida como ela deveria, de fato, ser. Assim como essa ação que nós ofertamos na terça-feira agora, ela é baseada nessas mesmas provas que foram produzidas no inquérito policial e também no inquérito civil, e basicamente
basicamente não, são os mesmos fatos, porém com essa repercussão cível, das consequências cíveis que estão previstas na lei de improbidade administrativa, que tem uma série de sanções que podem levar esses agentes públicos que cometeram esses delitos, esses atos de improbidade administrativa e esses crimes, né? Então, por exemplo, a perda dos direitos políticos, suspensão de contratação, de direito de contratar com o poder público, proibição de ser reeleito por alguns anos, perda de valores acrescidos e várias outras sanções de natureza civil que são previstas na lei de improbidade administrativa, a lei 8429/92. Então, como eu disse, fecha-se agora essa fase investigatória com relação a essa questão de compra de votos para eleição e reeleição da presidência da Câmara Municipal de Araxá, e inicia-se completamente a fase processual, né, penal e civil, que estava a cargo do Ministério Público. Falta agora a Câmara Municipal dar o andamento da parte administrativa desses mesmos fatos, e vamos aguardar também o posicionamento da Câmara Municipal sobre isso. Doutor, em relação aos envolvidos, são os mesmos do processo criminal? O que aconteceu, o que há de diferente em relação aos envolvidos? E o que o senhor pede nessa ação? Não, os envolvidos são os mesmos. O que acontece é que, com relação a ele não foi processado criminalmente naquela denúncia, porque o crime que ele cometeu de receptação era de menor potencial ofensivo, então atuou-se perante o juizado criminal. E aí ele não é processado perante a justiça comum e vai ser processado perante o juizado criminal. Então foi desmembrada a denúncia com relação a uma dessas pessoas. Quem é? O segundo, Francisco. Na denúncia que os senhores tiveram acesso, e foi comentado na época, houve expressamente esse pedido de desmembramento com relação ao Francisco por ele ter recebido dinheiro de origem ilícita, que caracteriza o delito de receptação. Aqui na improbidade administrativa ele entra, é um foro único, né, não tem uma divisão de competências quanto a isso. A mesma situação com relação a uma outra pessoa que foi processada, que é o senhor prefeito municipal de Araxá. Os elementos probatórios que existiam já no inquérito policial indicavam que houve uma participação dele, uma coparticipação também, no aliciamento de um dos vereadores para que votasse no senhor Miguel Júnior. E esse aliciamento foi feito de uma forma ilegal, de uma forma ameaçadora, que entendemos que caracteriza, pelo menos no juízo inicial, que caracteriza a improbidade administrativa. Por que ele não foi denunciado criminalmente? Porque prefeitos têm foro por prerrogativa de função. Eles são processados perante o Tribunal de Justiça do nosso Estado. No caso, né, o prefeito de Araxá, Estado de Minas Gerais, é processado perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mas, ali mesmo, já no inquérito policial, como os senhores também sabem, já foi determinado a remessa de cópias integrais dos autos para a Procuradoria de Justiça responsável pela análise de possíveis crimes praticados por prefeitos municipais. Então, no momento, a questão criminal está sendo analisada por essa Procuradoria e não foi analisada pela Promotoria de Justiça, porque a Promotoria de Justiça não tem atribuição para processar criminalmente prefeitos. Porém, isso não ocorre com relação à improbidade administrativa. Na improbidade administrativa, não existe o que se chama foro por prerrogativa de função, ou o mais conhecido foro privilegiado. Então, todas as autoridades podem ser processadas junto ao juízo de primeiro grau. Consequentemente, entendendo o Ministério Público, nessa análise inicial, que é a análise que leva ao oferecimento tanto da denúncia quanto da petição inicial por ato de improbidade administrativa, com base nos elementos, até então, colacionados pela polícia e pelo Ministério Público, pelos elementos de prova colacionados pela polícia e pelo Ministério Público, nós entendemos que havia também a configuração de um ato de improbidade administrativa por parte dessa autoridade pública municipal, o que fez o Ministério Público tomar a decisão, dentro do que era a obrigação do Ministério Público, de processá-lo. Por quê?
como bem disse o nosso Procurador-Geral da República recentemente, o Rodrigo Janot, pau que bate em Francisco, bate em Chico. Então, se a denúncia criminal imputava atos de pressão, de ameaças, de chantagem, como formuladores de uma compra de voto, e isso, eu gostaria de deixar muito bem claro, isso foi admitido inicialmente pelo Poder Judiciário, como, em tese, um ato ilícito, praticados por 2 vereadores. Essa chantagem foi considerada crime inicialmente, com o recebimento da denúncia, por 2 vereadores. Logo, a terceira pessoa envolvida, que é o prefeito municipal de Araxá, que fez atos similares, segundo os áudios, deixam muito claro, áudios esses que os senhores já tiveram acesso, porque foi vazado já no ano passado de uma forma indevida, mas hoje os áudios, pelo menos a degravação dos áudios é de conteúdo público, esses áudios deixam claro que houve também a participação do prefeito chantageando e ameaçando um vereador para que apoiasse a reeleição de um outro vereador. E essa ameaça, essa chantagem caracteriza um ato ilícito, porque você não pode ameaçar, usar o seu cargo de ameaçar tomar uma providência, o que é mais grave, porque se a ameaça de tomar uma providência, qual seria a providência? Investigar o ex-secretário de municipal. Aí a ameaça era investigar, ele deixou de investigar, portanto, ele também se omitiu no dever dele. Se ele sabia que havia um ilícito ali, e ele deixou de investigar, ele automaticamente comete um ato ilícito também. Essa é a tônica da denúncia, com base nas falas que foram legalmente interceptadas, com autorização judicial, e deixam muito claro que houve uma ameaça, né, pelo conteúdo das conversas. Hoje esse conteúdo é público, como eu acabei de dizer, o Dr. Renato Zupo liberou a publicidade das gravações. Então nós temos uma conversa assim, por exemplo, Araceli, alguém me falou que o Garrado queria conversar comigo, queria conversar, eu vou chamá-lo ele, viu? Miguel Júnior, é ele que está falando muita besteira aí, ele está falando bobagem demais contra a gente aí. Araceli, não. Miguel Júnior, não tem medo dele não, deixa ele vir, dá um sossega-leão nele para mim. Aí o Araceli concorda com o pedido do Miguel de dar um sossega-leão no Garrado. Eu vou chamar ele aqui, eu vou estar à disposição dele, vou pôr até o Zé Domingos do seu lado. Então, o prefeito Araceli, de própria vontade, ele oferece ao senhor Miguel Júnior de pôr o Zé Domingos do lado dele, por meio de ameaças que ele vai especificar aqui. O Miguel Júnior diz na sequência, aquele que está cagando de medo, desculpe o palavreado, mas é o que foi usado, aquele que está até querendo conversar comigo, porque ele está com tanto medo. Aí vem o prefeito e diz, vai ficar mais ainda. Ele vai ficar mais ainda. Mais ainda o quê? Vai ficar mais ainda com medo. O que ele fez então? Ele ameaçou. Ele ameaçou de causar algum tipo de dissabor ao José Domingos para que o José Domingos votasse no Miguel Júnior. O áudio não deixa nenhuma dúvida quanto a isso. E mais, ele continuou, prefeito. E aquele negócio que eu te falei ontem, depois eu converso pessoalmente com você, viu? Gostaria de saber que negócio é esse, que ele não poderia conversar com o telefone, mas isso não está aqui. Diz, Miguel, não, tranquilo, sem problema. Está ótimo, Araceli garante, está ótimo, fica tranquilo, sem problema. Depois Araceli continua na mesma conversa. Pode deixar, agora nós temos o pão e o pau. E ele fala para o Miguel Júnior, usa o pão e o pau. Então, se isso não for ameaça, eu não sei o que é ameaça. Se isso não for uma chantagem ilícita, um prefeito não pode chantagear e ameaçar um vereador. Não foi, senhores, aqui presentes e os que nos ouvem, uma conversa como deveria ser numa democracia, uma conversa tranquila com argumentos, que é normal, inclusive, no ambiente político, de chamar e conversar, trocar ideias e tentar convencer por argumentos. O convencimento foi feito na ameaça, na chantagem. Qual que era a chantagem? Com base em todos os outros áudios que foram captados, essa vantagem que o senhor Zé Domingos amealhou é de não ser investigado, de não sofrer também um processo de cassação
junto à Câmara Municipal de Araxá. Está muito claro no conjunto probatório todo. Aí o que aconteceu depois dessa conversa, dessa primeira conversa entre o prefeito Araceli e o presidente da Câmara, então presidente da Câmara, Miguel Alves Ferreira Júnior? O prefeito Araceli conversou com o Zé Domingos, e aí o Miguel liga novamente, porque quem estava grampeado era o Miguel Júnior. Então essas conversas foram gravadas do telefone do Miguel Júnior. Aí numa segunda conversa, após eles combinarem que o prefeito Araceli iria ameaçar, iria pressionar com uma chantagem ilícita, indevida, segundo se entende até então, o prefeito Araceli conversa com Miguel e confirma que deu certo a chantagem e a pressão. Ele diz: Araceli, aquele negócio daquele rapaz, quem? Zé Domingos, já está contornado. Miguel Júnior: tá. Araceli: tá. Eu chamei ele aqui e a conversa foi boa. Miguel Júnior: e o que ele falou? Não fechou não? Não, de jeito nenhum. Ele é nosso. Nosso, do Miguel e do Araceli. Fica conosco, vai ficar conosco, certeza. Aí Miguel: tá, me disseram que ele estava mais quieto lá hoje mesmo, mais centrado, lá na reunião. Então, houve a ameaça combinada anteriormente, que foi confirmada por esses dois autos. É importante eu ressaltar, eu quero deixar muito claro que isso também o doutor Renato Zupo falou muito, eu acompanhei a entrevista posteriormente, não ao vivo, mas eu ouvi toda a entrevista dele aos senhores, na última segunda, que nesse momento inicial, a gente usa as provas que nós temos. Então essas provas são para se formar um juízo inicial de valor. As pessoas, a partir do momento, é claro que há provas robustas, como eu tentei explicar para os senhores, que nos permitem afirmar que houve atos ilícitos, que aconteceram diversos atos ilícitos. Tanto a prova diz que a denúncia foi recebida, pelos mesmos fatos que agora são objetos dessa ação de improbidade, os mesmos fatos. Então, se não houvesse nenhum tipo de prova, se não houvesse prova contra todos os vereadores que estão envolvidos, a denúncia seria rejeitada completamente. Então, provas iniciais nós temos, tanto para o recebimento da denúncia, tanto para embasear essa ação de improbidade administrativa. O que não quer dizer um prejuízo de condenação, e é isso que eu me referia à entrevista do Dr. Renato Zupo. Agora, depois de oferecida a denúncia e a petição inicial, as pessoas, se no caso, na denúncia já foi recebida, a inicial também, da improbidade, vai passar por esse juízo inicial de valoração do juízo civil. Se receberem a petição inicial, aí sim as pessoas vão produzir provas e demonstrar que essa conversa não tem, essa conversa, por exemplo, que eu retratei, não tem esse conteúdo de ameaça. Mas, no primeiro momento, o Ministério Público, diante de todo o quadro probatório, entende sim que houve uma chantagem, uma pressão ilícita do prefeito municipal de Araxá, auxiliando então o presidente da Câmara Municipal, pressionando um vereador que era um voto contrário, uma voz dissonante na Câmara Municipal, a apoiá-lo nesse projeto de reeleição. É isso tudo que o quadro que existe no inquérito policial e no inquérito civil demonstra para o Ministério Público e nos permite chegar a essas conclusões e ter proposto essas duas ações. A ação penal, a petição inicial penal, isso eu gostaria também de fazer uma ressalva, porque foi divulgado de uma forma equivocada. A petição inicial penal, ela se chama denúncia. A petição inicial civil, ela não se chama denúncia, chama petição inicial, por ação de improbidade administrativa. Então não é uma denúncia agora por improbidade administrativa. Essa divulgação foi feita de uma forma técnica, é só um detalhe, mas aproveitando o ensejo e esclarecendo aos senhores.